Bom, lá novamente, no vídeo passado eu falei aqui, né, sobre a classe que conecta o nosso sistema ao banco de dados, né? No caso aqui a gente falou sobre o Entity Manager, certo? Então no Entity Manager, eu vou abrir aqui o nosso arquivo. O que que ele faz aqui, né? Então a gente tem aqui um Entity Manager Factory aqui, né? Ele que é esse Entity Manager Factory, ele vai gerar uma fábrica de conexões para a gente, certo? Então toda vez que essa classe aqui, ó, JP, ela foi inicializada, na primeira inicialização dela aqui no método estático, ele vai tentar abrir aqui uma conexão, certo? Através do persistence.createEntityManagerFactory, que vai apontar para essa conexão aqui, ó. Essa conexão é justamente o nome da conexão no nosso arquivo persistence.xml, correto? Bom, quando a gente quiser, por exemplo, gravar algum registro no banco de dados, ou atualizar, caso você queira atualizar, deletar, ou inserir um registro, a gente vai precisar aí, ó, de um Entity Manager, certo? Para fazer essas operações aí. A conexão com o banco de dados, ela só vai ser feita uma vez, mas a gente pode ter múltiplos Entity Managers, né? Vou explicar isso depois, para fazer as operações aí de CRUD, né, no nosso banco de dados, que é o Create, Delete, Update e o Delete, né? E por último, aqui a gente tem aqui uma opção para fechar a nossa conexão através aqui do factor.close, né? Como essa classe aqui ela é estática, eu não preciso aí do operador new, né, para estar tá utilizando ela aí, certo? Bom, vamos lá então. Vamos passar aqui agora para a seção 2.7, né? A gente vai gerar aqui as tabelas do nosso banco de dados, né? Então essa aqui é a primeira opção do nosso CRUD, né? Que é o Create, né? Que no caso aí é gerar a tabela do nosso banco de dados. Então você vai abrir aqui o seu main.java, que é a nossa classe principal aqui, né? Que é a única que a gente tem que inicializar o sistema. E você vai fazer isso aqui, ó. Certo? Você pode estar fazendo de duas formas, correto? Ou você pode estar, como a gente está utilizando métodos estáticos, ou você pode fazer dando um operador new aqui, né, para instanciar essa classe, ou você pode estar fazendo assim também, ó. Você pode dar aqui um new, certo? Depois que você deu um new aqui, você pode estar aí, ó, fechando a conexão com o seu banco de dados, né? Mas eu vou deixar aqui igual está no livro, certo? Apesar de isso aqui ser um método estático, correto? Bom, o que isso aqui vai fazer para a gente aqui? Vamos ser claro aqui. Quando a gente iniciar o nosso sistema aqui, ele vai inicializar aqui um construtor que vai inicializar a nossa classe conector JPA. Por ele ter um método estático aqui, essa fábrica aqui de conexão aqui, ela só vai ser criada uma vez. Então, eu posso instanciar esse objeto aqui, ó. No caso conector aqui, eu posso dar, deixa eu pegar aqui, esse new aqui, eu posso instanciar quantas vezes eu quiser, certo? O que acontece? Eu posso instanciar ele quantas vezes eu quiser. Porém, como a gente está utilizando o método estático da classe ali, esse trecho de código aqui só vai ser executado uma vez, né? E como ele é estático, ele vai guardar a conexão para a gente ali, né? Beleza, quando eu quiser fechar uma conexão, ou eu posso estar utilizando aqui a referência do objeto, né? Ou eu posso estar utilizando aí a referência da classe, né? Aqui eu poderia até utilizar aí a referência da classe aí para fechar a conexão, certo? Ou eu posso fazer da seguinte forma também. Eu posso pegar aqui o nosso conector JPA e criar aqui, ó, um Get Entity Manager, certo? Também funciona da mesma forma, eu não preciso utilizar o operador new, porque os métodos dessa classe aqui são estáticos. Então você pode utilizar o conector JPA.getEntityManager aqui, né? Como a intuição desse vídeo aqui é apenas a gente criar as tabelas do nosso banco de dados, a gente não vai fazer nada aqui além do mais, então o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar aqui o nosso conector JPA, né? Vai criar aqui um Entity Manager aqui, a classe vai ser inicializada, vai executar esse trecho de código, certo? E depois vai executar esse trecho de código aqui para retornar para a gente aí um Entity Manager Factory. Esse Entity Manager Factory aqui, ó,
tem a nossa conexão aqui, ela vai abrir uma conexão e vai retornar para a gente aí, ó, quando a gente executar esse método aqui, getEntityManager, um gerente de banco de dados, né, que vai gerenciar para a gente ali as nossas classes, né, ele é um gerente de entidades, né, um gerente das nossas tabelas ali, certo? Ele que vai gerenciar as tabelas para a gente poder fazer o CRUD, né, criar a tabela, pesquisar, deletar e coisas do tipo. Então aqui eu vou inicializar aqui a nosso Entity Manager, né, ele até retorna um dado aqui, ó, mas eu não vou utilizar nenhum retorno, depois eu vou apenas fechar aqui. Bom, se você vir aqui no seu MySQL, né, repare aqui, ó, use sistema Pix. Não tem nenhuma tabela show tables criada ainda. Então o que eu vou fazer? Como eu coloquei aqui no main esse código aqui, basta dar um start aqui, ó, e aguardar alguns segundos aí, certo? Se tudo ocorrer bem, vai aparecer build success aqui, ó. Beleza. Então a gente conseguiu aí se conectar ao banco de dados, né? Executou aqui o primeiro Entity Manager aqui e fechou a conexão, certo? Basicamente isso. Se eu for exibir aqui novamente agora as tabelas daquele banco de dados, né, no caso o sistema Pix, Show Tables, ó, tá aí, ó, repare que a tabela cliente e a tabela conta foram criados, né? Então temos aqui então a tabela cliente, certo? Qual que é a estrutura dela? Tem um ID, tem um nome, tem um CPF, tem uma data de nascimento. Então, como que a gente vê a estrutura da tabela cliente? Desk, cliente. Então, tá aí, ela tem um ID, ela tem um CPF, tem a data de nascimento e tem um nome, né? Exatamente os campos aqui da nossa classe. A ordem aqui não vai importar muito para a gente no final das contas. Bom, aqui na nossa outra classe aqui, na nossa outra domain model aqui, nossa entidade de modelo aqui, a gente tem a nossa conta, né? Então vamos dar um desk conta aqui também, que é essa tabela aqui, ó, e ver quais são as propriedades que ela possui. Então ela tem aqui um ID, né, que é a nossa chave primária, ela tem um saldo aqui, que é um número que trabalha com casas decimais, e ela tem um cliente aqui, ó, underline ID. Esse cliente underline ID é justamente essa anotação aqui, ó, no one-to-one, né? Ou seja, a gente tem um relacionamento aí direcional. O que que a gente quer dizer com esse one-to-one aí, ó? A gente quer dizer que na classe conta a gente tem uma ligação aqui, né, um relacionamento, certo? Com a classe cliente. Então, se a gente tiver 10 clientes aqui e a gente tiver uma conta associada a um desses 10 clientes, ele provavelmente vai estar com seu ID aqui, ó, certo? E no caso aqui, a gente pode exibir os dados do nosso cliente por conta, mas a gente não pode exibir os dados da conta por cliente. A gente vai corrigir isso aí depois, né, quando a gente for avançando um pouco mais, certo? Então, na sequência do vídeo aqui, ó, só é preciso ter uma instância do conector do JPA para que o Hibernate crie para a gente toda a estrutura da tabela do nosso banco de dados, né? Mas lembre-se de já ter criado o seu banco de dados, obviamente, senão vai dar erro. Caso contrário, não funcionará. Então, observação aqui, ó, o nome da estrutura de um banco de dados, ele também é chamado de esquema, né? Esquema ou esquema, tanto faz, né? É a estrutura do nosso banco de dados. Esse desk aqui, ó, que exibe essa estrutura aqui, ó, ID, saldo cliente aqui, é chamado de esquema ou esquema do banco de dados, né? Bom, até aqui eu presumo que você tem um conhecimento aí sobre Java, né, e o mínimo sobre comandos SQL aí, certo? Bom, mas entenda que se você chegou até aqui, você já domina orientação a objetos em Java e sabe o objetivo que quer atingir, né? Que é aprender aí banco de dados utilizando o Java e o framework Hibernate como seu melhor amigo, né? Bom, outra coisa, você não precisa aprender tudo de uma só vez. Vai com calma, estude com a cabeça fria, não tente, aqui ó, se não entender algo, volte e reveja os passos até avançar. Jamais pule as etapas, é um erro que eu cometi e que evito cometer novamente. Estamos entendidos? Bom, agora quando você rodar a sua aplicação aqui, ó, através do run aqui, o F6, você já vai ter as suas tabelas aí, ó, aqui, ó, conectou aqui, depois fechou a conexão, certo? Então, a gente tem aqui a estrutura bonitinha aí da nossa tabela, certo? Bom, eu vou explicar uma coisa aqui rapidamente para a gente ficar entendido aqui, ó.
só para a gente finalizar aqui, lembra que quando eu abri aqui o nosso arquivo persistence.xml aqui, tem essa opção aqui, ó, hibernate.hdbm2ddl auto e está aqui como update. Para que isso aqui serve na prática? Eu vou demonstrar para você aqui, ó, as nossas tabelas elas estão criadas, certo? Então, se eu, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar aqui dentro de cliente, eu vou criar uma outra propriedade aqui, private id, não, private inteiro aqui, vou chamar de idade. Depois eu vou apagar isso aqui, é só para você ter uma noção do que serve aquela linha de código ali. Então vou ter aqui um id, certo? Se eu rodar novamente aqui o nosso programa e tentar ver a estrutura aqui do nosso cliente, ó, desk cliente, repare que o campo idade aqui, ó, ele foi adicionado automaticamente à estrutura do nosso banco de dados. Por que eu falei que você tem que deixar essa opção aqui marcada? Apenas quando você estiver estudando ou fazendo um projeto aí na sua casa. Para dar essa possibilidade aqui. Mas na vida real, você desmarca essa opção aqui, ó. Você não permita que essa opção esteja habilitada no seu sistema aí, certo? Senão você vai ter dor de cabeça, certo? Então, por exemplo, aqui, se no cliente agora que eu adicionasse aqui, por exemplo, string endereço, né? Um exemplo aqui, depois eu vou apagar isso aqui. Agora não vai funcionar, pelo menos não deveria funcionar, né? Ó, você pode ver aí, ó, que o endereço já não faz mais parte aqui, ó, do cliente, mesmo ele sendo adicionado aqui, ó, endereço. Agora eu vou restaurar a configuração aqui do nosso arquivo persistence.xml, vou dar um F6 novamente. Agora sim ele vai permitir alterar a estrutura daquela tabela ali, ó. Vou dar um desk aqui novamente, tá aí, ó, atualizou o endereço. Mas não é isso que a gente quer, né? Quando a gente entrega um sistema aí para um cliente. Aqui eu vou deixar apenas para a gente testar aqui e brincar um pouquinho. Na prática você não vai deixar isso aí marcado, né? Senão o seu sistema pode bagunçar aí o banco de dados do seu cliente. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas serviu aí para exemplificar, certo? O que acontece aí quando você cria o seu Entity Manager e para você criar as suas tabelas. Deixa eu deletar aqui o nosso banco de dados, drop database, sistema Pix, e vou criar novamente aqui, para a gente ter o banco de dados aí restaurado, certo? Bom, no próximo vídeo aí, aqui estão as explicações aqui sobre o que aconteceu. A gente vai falar agora aqui sobre persistir objetos. Então a gente vai poder criar os nossos primeiros clientes aí, nossas primeiras contas e fazer um insert. Bom, aqui a gente viu create, né, para criar as nossas tabelas dentro do nosso CRUD, né? Para você criar, você deletar, inserir, atualizar itens ali e tal. Agora a gente vai passar para aqui no próximo vídeo para o insert, que a gente vai inserir dados aí dentro de uma tabela, correto? Então te aguardo aí no próximo vídeo. Valeu, até mais!